Minha irmã esmagou de propósito os dedos da minha filha de 6 anos, batendo-os contra a tampa do piano até começarem a sangrar intensamente. Minha mãe caiu na gargalhada, rindo como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Aqueles dedos inúteis não serviam para nada mesmo, disse, zombando. Talvez agora ela pare com aquele barulho irritante. Meu pai se juntou à crueldade com um sorriso perverso. Ela está exagerando, como sempre. Dedos crescem de novo, e isso vai fortalecer o caráter dela. Eu não gritei. Não discuti com aquela lógica sádica. Apenas registrei tudo em silêncio. Eles não faziam ideia do que eu faria depois. O piano sempre foi meu refúgio na infância. Irônico que ele tenha se transformado no instrumento da dor da minha filha. Meu nome é Rebecca, e minha filha Sloan, de 6 anos, ama música mais do que qualquer outra coisa no mundo. Desde que conseguiu se sentar sozinha, ela era atraída por qualquer piano que visse, seus dedinhos dançando pelas teclas com um talento natural que enchia meu coração de orgulho. A professora de piano dela, a senhorita Green, sempre dizia que Sloan tinha ouvido absoluto e uma musicalidade rara, que não se ensina. Ela vai ser especial, me disse semana passada. Com orientação certa, pode ir longe. Lembro da primeira vez em que Sloan mostrou esse domingo. Ela tinha só 3 aninhos e estava no meu colo numa cafeteria, onde um músico local tocava jazz num pequeno teclado. Quando ele terminou o show e começou a guardar o equipamento, Sloan escapou dos meus braços e correu até o teclado, apontando com tanta intensidade que o músico riu. Quer tentar, pequenininha? Ele perguntou, divertido com a cena. Comecei a me desculpar e puxá-la de volta, mas ele me acalmou. Tá tudo bem. Deixa ela brincar. Ele assentou no banco, esperando ouvir sons aleatórios. Mas Sloan colocou as mãozinhas sobre as teclas e tocou as primeiras notas de Ambrilha, Brilha, Estrelinha, a mesma canção que eu cantava para ela dormir. As sobrancelhas do músico se ergueram em surpresa. Ela já teve aulas? Perguntou. Neguei com a cabeça, tão surpresa quanto ele. Você devia pensar nisso, disse, me entregando o cartão de uma escola de música. Isso não é comum. Ela tem algo especial. 3 anos depois, o talento de Sloan florescia sob os cuidados da senhora Green. Ela praticava com dedicação todos os dias, o rostinho concentrado, tocando peças que pareciam impossíveis para alguém da idade dela. A música não era só algo que ela fazia, era parte de quem ela era. Mas meus pais nunca enxergaram assim. Para minha família, a música da Sloan não passava de barulho, uma trilha sonora incômoda nas reuniões de família. Minha irmã Olivia era ainda pior, revirava os olhos sempre que Sloan pedia para tocar e soltava comentários maldosos sobre estarmos desperdiçando dinheiro com aulas para uma fase passageira. O desprezo deles pelo talento da minha filha fazia parte de um padrão maior, um padrão com o qual cresci e, por muito tempo, achei normal. Meu pai, Richard, era um advogado corporativo bem-sucedido, que avaliava o valor das pessoas por horas faturáveis e conquistas concretas. Minha mãe, Catherine, ex-rainha da beleza, canalizava sua energia competitiva em manter a aparência perfeita, a casa perfeita, as roupas perfeitas e, claro, a imagem da família perfeita. Olivia, 2 anos mais velha que eu, seguiu os passos do meu pai. Tornou-se uma advogada corporativa impiedosa, que via qualquer sinal de emoção ou paixão como fraqueza. Eu era decepção desde cedo, sensível demais, artística demais, sempre questionando os valores rígidos da nossa família. Em vez de seguir a carreira jurídica que meu pai sonhava para mim, tornei-me assistente social. Em vez de me casar com um médico ou advogado, como minha mãe queria, me apaixonei por James, um músico gentil, porém instável. Quando o casamento afundou sob o peso das dificuldades financeiras e da luta de James contra a depressão e o álcool, problemas que só apareceram depois de estarmos casados, virei mãe solteira. Mais uma falha, aos olhos da minha família. O piano foi meu único consolo naquela casa gelada onde cresci. As horas que passei tocando eram momentos em que eu me desligava das críticas constantes. A música foi meu refúgio, minha forma de falar quando ninguém me ouvia. Talvez por isso a ligação da Sloan com a música tenha mexido tanto comigo. Eu enxergava nela a mesma urgência por expressão, o mesmo abrigo, a mesma voz que um dia encontrei entre as teclas. Eu deveria ter pensado melhor antes de levá-la para a casa dos meus pais naquele fim de semana. Mas meu ex-marido, James, cancelou a visita de novo, de última hora, com alguma desculpa de emergência no trabalho.
E eu tinha uma conferência inadiável. Meus pais moravam a apenas 20 minutos do local do evento. E por mais que desdenhassem da música da Sloan, nunca tinham sido fisicamente agressivos com ela. Frios? Sim. Indiferentes? Sempre. Mas violentos? Nunca. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Minha relação com a minha família sempre foi complicada. Depois do divórcio, 3 anos atrás, voltei para minha cidade natal achando que, estando perto da família, conseguiria dar mais estabilidade para Sloan durante aquele período conturbado. Eu estava enganada. Meus pais até ofereceram ajuda financeira, mas com condições. Condições que sufocariam qualquer traço de independência que eu ainda tinha. Criticavam todas as minhas decisões como mãe, desde a dieta vegetariana da Sloan que minha mãe insistia ser inadequada porque, segundo ela, crianças precisam de carne vermelha para se desenvolver, até a escola progressista que escolhi para ela em Montessori. Meu pai zombava, chamando tudo de bobagem hippie, e exigia uma escola tradicional, particular, com disciplina rígida. Olivia era ainda pior. Minava minha autoridade o tempo todo. A tia Olivia não obriga você a comer vegetais, ela dizia a Sloan com uma piscadela. Ou então. Não conta pra sua mãe, mas eu comprei aquele brinquedo que ela disse que era caro demais. Pequenas rebeldias cuidadosamente planejadas para se colocar como a tia divertida, enquanto me deixava com o papel da mãe rígida, sem graça. No ano passado, decidi impor limites. Me mudei com a Sloan para um apartamento do outro lado da cidade e reduzi as visitas familiares para apenas uma vez por mês. Achei que isso tinha melhorado um pouco nossa relação. Mas, olhando agora para trás, percebo que eles apenas ficaram melhores em esconder o desprezo atrás de sorrisos educados. O fim de semana do incidente começou como qualquer outro. Minha mãe recebeu Sloan com um beijo no ar daqueles que nunca encostam de verdade na bochecha e comentou que ela parecia ter crescido alguns centímetros, mas felizmente não tinha engordado. Graças a Deus, murmurou. Meu pai mal levantou os olhos do jornal, murmurou um olá e conferiu o relógio, já contando os minutos para a nossa partida. Olivia apareceu para o jantar naquela noite. Trouxe um livro de colorir com compositores famosos para Sloan. Um presente que, num primeiro momento, parecia gentil até ela dizer: já que você é tão obcecada com essa coisa de música, pode pelo menos aprender algo útil sobre isso. Cerrei os dentes. Respirei fundo. Repeti para mim mesma: é só até o fim de semana acabar. O incidente aconteceu na tarde de sábado. Saí por alguns minutos para atender uma ligação da minha colega Megan, que queria discutir detalhes da nossa apresentação no dia seguinte. Enquanto isso, Sloan estava na sala de estar, tocando no antigo piano de cauda da minha mãe, o mesmo em que aprendi a tocar quando era criança. O que deveria ser uma ligação rápida de 5 minutos virou uma conversa de 20. Meu chefe apareceu de surpresa, exigindo explicações sobre nossa análise de dados e fazendo alterações de última hora na apresentação. Então, ouvi os gritos. Mas não eram choros comuns de criança que tropeçou ou ouviu um anão. Eram gritos de dor real, agudos, desesperados, viscerais. Um som que paralisou meu corpo por um segundo. Eu já tinha ouvido Sloan chorar muitas vezes, de frustração por não dominar uma peça difícil no piano, de cansaço depois de um dia puxado, ou de tristeza por mais uma visita cancelada pelo pai. Mas aquele som era diferente. Era puro sofrimento. Eu conhecia bem as diferentes formas da tristeza da minha filha, as camadas, as pausas, os tons da sua angústia. Mas aquele som era algo completamente novo. Cru. Desesperado. Um grito que congelou meu sangue. A manhã tinha começado de forma calma. Como sempre, Sloan acordou cedo e, assim que abriu os olhos, perguntou se podia praticar piano. Expliquei que ainda era cedo e que meus pais estavam dormindo. Ela sentiu com seriedade e escolheu, em silêncio, folhear seus livros de música. Ela estava empolgada para mostrar aos avós a nova minúe de Bach que havia aprendido na semana anterior. Falava dela com entusiasmo durante o café da manhã. A vovó talvez goste dessa, disse, cheia de esperança. Aquela fé inocente partiu meu coração. É elegante, como ela. Sorri e concordei, mesmo sabendo que o desprezo da minha mãe pela música de Sloan não tinha nada a ver com o repertório escolhido.
Ela simplesmente não suportava que algo ou alguém tirasse o foco dela mesma. Quando meus pais finalmente apareceram, por volta das 10 da manhã, Sloan pediu permissão para tocar. Minha mãe soltou um suspiro exagerado e, depois de trocar um olhar sofredor com meu pai, murmurou: "Uma hora ou outra, teremos que aguentar isso." Ela falou alto bastante para que eu ouvisse. Mas não alto o suficiente para Sloan entender. Mesmo assim, Sloan tocou lindamente naquela manhã. Estava séria, concentrada, com postura impecável exatamente como a senhora Green ensinara. Meu pai se trancou no escritório, e minha mãe foi para a cozinha, onde passou a bater panelas e frigideiras com força, como se quisesse abafar o som do piano. Fiquei sentada no sofá, observando minha filha com orgulho. Mentalmente, anotei cada detalhe para contar à senhora Green na próxima aula. Depois do almoço, recebi a ligação da minha colega Megan para acertarmos detalhes da apresentação de domingo. Fui até o quintal, onde o sinal era melhor, mas ainda com vista para Sloan, que havia voltado ao piano. No meio da ligação, meu chefe entrou na chamada de surpresa, cobrando respostas sobre os dados e exigindo ajustes na apresentação. Virei-me para o outro lado do jardim, buscando concentração. Então ouvi o grito. Deixei o celular cair e corri, o coração batendo com força, o pânico tomando conta. A cena na sala de estar está gravada em mim para sempre. Sloan estava caída ao lado do banco do piano, agarrando a mão direita contra o peito. Sangue escorria pelos dedos, manchando as teclas de marfim. Minha irmã Olivia estava parada em frente a ela, o rosto contorcido num olhar de desprezo. E meus pais, meus próprios pais, já estavam ali, dobrados de tanto rir. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu absorvia cada detalhe. As partituras espalhadas pelo chão. A pesada tampa de madeira do piano fechada com força, como se tivesse sido arremessada. Pequenas manchas de sangue nas teclas brancas Mi, Fá, Sol, Lá, as mesmas notas da minúe de Bach que Sloan tanto se orgulhava de tocar. Havia gotas mais escuras salpicando o painel lateral polido do piano. O corpo de Sloan se contraía em soluços. Seus cachinhos dourados estavam grudados na testa, molhados de suor e lágrimas. O que mais me chocou naquela cena foram as expressões nos rostos da minha própria família. Olivia não demonstrava nenhum sinal de culpa ou arrependimento, apenas irritação, como se a dor da Sloan fosse um simples incômodo. O olhar da minha mãe brilhava com uma alegria insana que eu nunca tinha visto antes. Ela cobria a boca com a mão, não para esconder o choque, mas para conter uma risada totalmente fora de lugar. Meu pai, encostado no batente da porta, já não exibia seu habitual ar severo. Em vez disso, assistia a cena com uma indiferença divertida, como se estivesse vendo uma comédia leve na TV e não a neta dele gritando de dor no chão. "O que aconteceu?" perguntei, correndo até Sloan, que se jogou nos meus braços, chorando convulsivamente. Ela não parava de repetir aquela música irritante, disse Olivia, dando de ombros, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Então, ajudei ela a parar. Havia um tom frio e distante na voz dela que me fez arrepiar. Aquilo não foi um acesso de raiva. Foi crueldade premeditada. "O que você fez?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A tampa do piano pesada, de madeira maciça, estava fechada. E eu sabia que Sloan jamais a teria baixado sozinha enquanto tocava. "Perfeito. Aqueles dedos inúteis não servem para nada", disse minha mãe, entre gargalhadas histéricas, enxugando as lágrimas dos olhos. Talvez agora ela pare com aquele barulho insuportável. Meu pai entrou na conversa com aquele tipo de sarcasmo cruel que me era familiar desde criança. "Está fazendo um drama, como sempre. Os dedos crescem mais fortes depois. Isso vai ser ótimo para o caráter dela." A frieza com que todos tratavam o sofrimento da minha filha me atingiu como um soco no estômago. Afastando com cuidado a mão de Sloan do peito, examinei os danos. O dedo indicador estava inchado, dobrado num ângulo que fazia meu estômago revirar. A unha do dedo médio estava rachada e sangrava, enquanto os nós dos dedos estavam cortados, começando a ficar roxos. O vestido amarelo favorito da Sloan, aquele com pequenas flores bordadas, estava manchado de sangue. O tecido leve e alegre agora parecia uma tela trágica pintada com sua dor. Tentei mover minha mão, mas ela parecia pesar toneladas. "Tá doendo muito", mamãe sussurrou Sloan entre lágrimas. Meu peito apertou, mas mantive a voz firme.
Aprendi há anos que demonstrar emoção na frente da minha família só dava a eles mais poder, mais munição. Mas mais do que isso, eu precisava ser forte por Sloan. Seus olhos arregalados, cheios de lágrimas, estavam fixos no meu rosto, buscando alguma certeza de que aquilo teria fim. De que ela estava segura. De que tudo ficaria bem. Mas como dizer isso, quando nem eu mesma acreditava? A realidade me atingiu com força brutal. Olivia fechou a tampa do piano deliberadamente na mão da minha filha. Não foi acidente. Foi intencional. Foi vingança, despeito, sadismo ou tudo isso junto. Uma névoa vermelha turvou minha visão. Naquele momento, 20 anos de raiva sufocada emergiram das profundezas. Raiva dos meus pais, por uma infância de frieza, desdém e abandono emocional. Senti raiva de Olivia por sua constante crueldade disfarçada de indiferença, por sua maneira venenosa de minar tudo ao seu redor. Raiva de mim mesma, por ter levado Sloan até ali, mesmo sabendo do que aquela gente era capaz. O peso do trauma geracional caiu sobre mim como um manto sufocante, quando percebi que permiti que a história se repetisse. Que deixei minha filha ser alvo da mesma dinâmica familiar tóxica que um dia me destruiu por dentro. Eu queria gritar. Queria arrancar Olivia pelo cabelo milimetricamente penteado e bater sua cabeça naquele piano até que ela entendesse o que tinha feito. Queria destruir aquele piano antigo mesmo que minha mãe valorizava mais do que a própria neta. Queria despedaçar o escritório meticulosamente organizado do meu pai, onde ele se escondia ao invés de dar atenção à garotinha que só queria ser vista por ele. Eu queria incendiar tudo. Acabar com aquela fachada de família, que nunca ofereceu amor, nem apoio. Que só soube julgar, exigir, ferir. A antiga Rebecca teria feito isso. Teria explodido em uma fúria tão legítima quanto previsível, dando a eles exatamente o que queriam, a cena, a confirmação onde que eu era desequilibrada, instável, dramática. Teria cumprido o papel que me foi atribuído desde a infância nesse teatro de horrores familiar. Mas algo em mim mudou no instante em que vi o sangue da minha filha manchando as teclas do piano. Uma frieza lúcida tomou o lugar da indignação familiar. Eu entendi, ali, que aquilo não era mais sobre mim. Não era sobre ter razão. Nem sobre finalmente fazê-los enxergar sua própria crueldade. Era sobre Sloan. Era sobre protegê-la. Agora. E garantir que nunca mais passaria por isso. Então eu não gritei. Não discuti. Não entrei no jogo deles. Apenas comecei a juntar nossas coisas em silêncio. Com um braço, segurei Sloan contra mim. Com o outro, recolhi seus livros de música manchados de sangue, sua mochilinha com o alfinete da fenda tripla, seu golfinho de pelúcia aquele sem o qual ela não conseguia dormir. Enquanto me movia, minha mente registrava cada detalhe como uma câmera fria, o sorriso debochado de Olivia, os olhos da minha mãe brilhando de prazer cruel, a postura indiferente do meu pai, recostado como quem apenas aguardava que a histeria passasse. Você vai embora? Temos reserva pro jantar às 7, disse minha mãe, como se nada tivesse acontecido. Alisava calmamente o vestido caro, mais preocupada com o compromisso social da noite do que com a neta ferida e chorando nos meus braços. Sloan precisa de um médico, respondi, com a voz neutra, quase impessoal. Fiquei surpresa com a firmeza que encontrei em mim. Por dentro, eu estava em frangalhos. Por fora, era gelo. Não seja tão dramática, Rebecca, murmurou meu pai, repetindo a velha frase que eu ouvirá tantas vezes. Um pouco de gelo e um band-aid e ela fica bem. Olhou para o Rolex como se o tempo gasto comigo fosse o real inconveniente. Os Andersons vão se decepcionar se cancelarmos. Robert quer falar sobre a fusão. E ali, naquele segundo, percebi o absurdo daquilo tudo. Para ele, um jantar de negócios importava mais do que a dor da própria neta. Mas, no fundo, isso era típico de Richard Mitchell, o mesmo homem que perdeu minha formatura do ensino médio por causa de uma reunião e que passou apenas 45 minutos na recepção do meu casamento antes de sair correndo para uma videoconferência. Não me dei ao trabalho de responder. Apenas fui até o carro, coloquei Sloan no assento de elevação com o máximo de cuidado e dirigi direto para o pronto-socorro. Ao sair da garagem, olhei pela janela da sala de estar e vi minha família já retomando suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Olivia mexia no celular, minha mãe ajeitava um arranjo de flores e meu pai voltava a ler o jornal.
A dor de Sloan não havia sequer registrado como um evento relevante naquele dia. Tá doendo, mamãe, choramingou Sloan do banco de trás, com a voz fraca e entrecortada. Eu sei, meu amor, respondi, encontrando seus olhos pelo retrovisor. Nós vamos cuidar de você. Os médicos vão ajudar. Vai ficar tudo bem. Tentei passar segurança com a voz, mesmo sem senti-la por completo. E se a mão dela tivesse sofrido um dano permanente? E se ela nunca mais pudesse tocar piano? Por que a tia Olivia fez isso? Perguntou, com genuína confusão na voz, o que partiu meu coração. Eu tava tocando muito alto? Não, querida, falei com firmeza. Você não fez nada de errado. Nada. Quem errou foi a tia Olivia. E não foi culpa sua, de jeito nenhum. Mas a vovó e o vovô estavam rindo, disse ela, franzindo a testa, tentando entender o absurdo da situação. Eles acharam engraçado. A inocência daquele comentário me atingiu como um soco. As crianças confiam nos adultos para entender o mundo. Para aprender o que é certo e errado. E o que minha família acabará de ensinar à minha filha? Que a dor dela era uma piada. Que sua paixão merecia punição. Que as pessoas que deveriam amá-la acharam graça do seu sofrimento. Eles estavam errados em rir, respondi com cuidado. Às vezes os adultos fazem coisas erradas. Mas quero que você saiba que o que aconteceu não foi certo. E não foi culpa sua. Enquanto nos aproximávamos do hospital, fiz um voto silencioso. Aquela seria a última vez que minha família machucaria Sloan. Custe o que custar, eu nunca mais deixaria que tivessem a chance de feri-la novamente. As enfermeiras do Hospital Memorial foram incríveis. Levaram Sloan imediatamente quando viram sua mão. A triagista, Sarah, me lançou um olhar preocupado enquanto limpava os machucados com delicadeza. Como isso aconteceu? Ela perguntou. Hesitei por um momento. Crescendo naquela casa, aprendi desde cedo que os problemas da família não saíam da família. O mantra da minha mãe ecoava em minha mente: o que acontece nesta casa, fica nesta casa. Foi essa regra não dita que permitiu que o abuso persistisse por tanto tempo, o silêncio que protegia os agressores e não os feridos. Mas ao olhar para o rosto da minha filha, coberto de lágrimas, tentando corajosamente não chorar enquanto Sarah examinava sua mão, eu soube que não podia mais sustentar esse silêncio. Então contei a verdade. Toda ela. Expliquei como minha irmã, de forma deliberada, havia fechado a tampa do piano com força sobre a mão da minha filha. Contei como meus pais estavam presentes e riram em vez de intervir. Como desconsideraram a dor da Sloan, dizendo que ela estava sendo dramática e até insinuaram que o ferimento poderia ajudar no desenvolvimento da personagem, como se fosse um benefício. Enquanto eu falava, percebi que uma jovem enfermeira que reabastecia os suprimentos ali por perto começou a se mover mais devagar. Ela estava claramente ouvindo. Em certo momento, trocamos um rápido olhar, e o choque silencioso que li nos olhos dela me deu coragem para continuar. Aquilo não era só sobre garantir atendimento médico para Sloan. Era sobre deixar um registro. Estabelecer uma linha do tempo. Impedir que os fatos fossem distorcidos depois ou tratados como algo menor. O rosto de Sarah, a enfermeira da triagem, continuou profissionalmente neutro. Mas eu percebi o leve endurecimento ao redor dos olhos, o rubor subindo pelo pescoço, sinais de que ela estava absorvendo o peso do que eu dizia. Vou chamar o Dr. Roberts para dar uma olhada, ela disse. Ele é nosso especialista em mãos. E preciso documentar esses ferimentos com muito cuidado. Ela deu ênfase à palavra cuidadosamente de um jeito que me mostrou que entendia o quão essencial era criar um registro médico detalhado. Enquanto aguardávamos o médico, Sarah tirou várias fotos da mão de Sloan, de diferentes ângulos, mediu os machucados e fez anotações minuciosas no prontuário. Durante todo o tempo, falava com gentileza, explicando cada etapa com calma e elogiando a coragem da minha filha. Você está sendo uma paciente incrível, disse a ela. Melhor que muito adulto que eu atendo por aqui. Sloan conseguiu esboçar um sorrisinho no meio das lágrimas. Meu professor de piano diz que eu sou boa em seguir instruções, ela comentou. Sarah olhou para mim com curiosidade nos olhos. Sloan é muito talentosa, expliquei. Faz aulas desde os 3 anos. Estou aprendendo, disse Sloan, com orgulho.
Mas logo seu rosto se desfez de tristeza ao olhar para a mão enfaixada. Mas agora eu não vou conseguir tocar. Sarah envolveu sua mão com curativos temporários e respondeu com ternura. O médico vai fazer de tudo para garantir que você volte a tocar logo, tá? Ele é ótimo com mãos. Logo depois, o Dr. Roberts entrou na sala com uma máquina de raio-x portátil. Era um homem alto, de olhar gentil e jeito calmo, o tipo de pessoa que transmite confiança de imediato. Sloan relaxou um pouco assim que ele começou a falar. Ele examinou a mão com atenção, a expressão grave enquanto analisava o ferimento. Vamos tirar algumas imagens para entender melhor o que temos aqui, disse ele, posicionando o equipamento. Isso não vai doer nada, Sloan. É como tirar uma foto, só que me permite ver seus ossinhos por dentro. As imagens começaram a aparecer no tablet e ele franziu a testa. Fez sinal para que eu me aproximasse enquanto Sloan assistia a um desenho animado no outro tablet, que Sarah havia colocado para distraí-la. Há uma fratura no dedo indicador, disse ele em voz baixa. Mas a boa notícia é que é uma fratura simples, sem deslocamento. Os ossos ainda estão alinhados. Ela vai? Tentei perguntar, mas minha garganta travou de medo. Ele entendeu sem que eu completasse. Os ossos das crianças cicatrizam muito bem, respondeu com firmeza. E esse é um caso relativamente tranquilo. Com o tratamento certo, espero uma recuperação total. Embora Sloan precise usar gesso por algumas semanas, minha maior preocupação é com os danos nos tecidos moles e, principalmente, com o impacto psicológico, especialmente considerando tudo o que você relatou. Ele olhou para Sloan por um momento e então baixou ainda mais a voz. Senhora Mitchell, preciso perguntar, a senhora e sua filha estão seguras? Vocês têm um lugar seguro para ficar? A pergunta me pegou de surpresa, mas não deveria. Claro que um médico se preocuparia com nossa segurança depois de ouvir o que aconteceu. Não vamos voltar para a casa dos meus pais, respondi com firmeza. Temos nosso próprio apartamento do outro lado da cidade. Ele assentiu, aliviado. Que bom. Como que você descreveu se configura como agressão contra menor e eu sou um denunciante obrigatório, preciso acionar os serviços de proteção à criança e, possivelmente, a polícia. Ele fez uma pausa para observar minha reação. O que você acha disso? Quero prestar queixa, respondi sem hesitar. Quero que eles sejam responsabilizados. Um brilho de aprovação surgiu nos olhos dele. Nesse caso, precisaremos fazer uma documentação ainda mais completa. A Sarah já iniciou esse processo, mas vou pedir que nossa médica legista venha também. Ela é especialista em coleta de evidências para possíveis casos legais. Depois, ele se aproximou de Sloan, se agachando para falar com ela na altura dos olhos. Sloan, vamos colocar um gesso especial na sua mão para ajudar o osso a cicatrizar do jeito certo, tudo bem? Ele vai ser leve, então você ainda poderá mexer o braço. E pode ser da cor que você quiser. Pode ser roxo? Sloan perguntou, distraída por um instante da dor. Roxo, então o Dr. Roberts respondeu com um sorriso. Depois, falou com mais seriedade, sei que você está preocupada em voltar a tocar piano. Mas quero que saiba que já trabalhei com muitos músicos que machucaram as mãos e a maioria conseguiu voltar a tocar. Dá trabalho e exige paciência, mas é totalmente possível. Eu ainda vou conseguir tocar piano? Sloan perguntou com a voz baixa, cheia de receio. O Dr. Robert sorriu com gentileza. Não imediatamente, mas vai sim. E quer saber? Muitos músicos que enfrentam lesões acabam desenvolvendo uma conexão ainda mais profunda com a música. Sloan pensou por um instante. Igual ao Beethoven. Ele não ouvia nada, mas ainda assim compôs músicas lindas. O Dr. Roberts pareceu impressionado. Exatamente. Às vezes, superar dificuldades nos torna artistas ainda melhores. Enquanto Sloan recebia o gesso, uma mulher se apresentou como Doutora Kim, a legista do hospital. Seu jeito calmo e meticuloso me passou segurança. Entendo que você deseja documentar esses ferimentos para possíveis medidas legais, disse ela. Estou aqui para garantir que tudo seja feito corretamente. Durante a hora seguinte, ela fotografou a mão de Sloan sob todos os ângulos, mediu os ferimentos, coletou amostras de sangue seco e fez anotações minuciosas sobre o padrão e a localização dos machucados.
Fez perguntas suaves para Sloan sobre o que havia acontecido, registrando as respostas com atenção e observando cada detalhe do comportamento da minha filha. Você está fazendo algo muito importante, ela me disse em voz baixa, enquanto Sloan se distraía com um especialista em desenvolvimento infantil que havia trazido alguns brinquedos que podiam ser usados sem envolver a mão machucada. Muitas famílias tentam proteger os agressores por lealdade mal direcionada ou por medo. Ao documentar tudo corretamente agora, você está dando à sua filha a melhor chance de justiça. Essas palavras fortaleceram minha determinação. Não se tratava apenas de responsabilizar minha família pelo que haviam feito. Era sobre proteger Sloan de futuros danos. Era sobre mostrar a ela que sua dor importava, que o que aconteceu foi errado, e que ela merecia ser protegida. As semanas seguintes foram uma confusão de consultas médicas, interrogatórios policiais e encontros com advogados. O detetive Morrison, o policial designado para nosso caso, foi gentil e paciente, colhendo o depoimento de Sloan com a ajuda de um psicólogo infantil treinado, além de reunir provas a partir dos registros hospitalares. Sloan se adaptou ao gesso com a surpreendente resiliência típica de uma criança de 6 anos. Decorou o gesso com adesivos que ganhou das colegas da escola e aprendeu a escrever com a mão esquerda. A senhorita Green organizou aulas de teoria musical para ela frequentar durante a recuperação, mantendo sua ligação com a música, mesmo sem poder tocar. Isso pode ser uma bênção disfarçada, ela comentou comigo certa vez. Sloan sempre foi muito intuitiva com a música, mas agora terá tempo para desenvolver o lado teórico. Isso pode torná-la uma musicista mais completa no futuro. A escola também ofereceu muito apoio. A professora de Sloan, Sra. Rodrigues, fez adaptações para ajudá-la com a escrita e pediu às outras crianças que a ajudassem em atividades que exigiam as duas mãos. Em vez de tratá-la como frágil ou limitada, ela destacou a força e a determinação de Sloan, mencionando músicos famosos que superaram dificuldades físicas. A reação da minha família foi previsível e, ainda assim, dolorosamente insensível. Poucos dias depois de saberem das acusações, meus pais contrataram um advogado renomado e divulgaram uma nota cuidadosamente redigida, chamando o ocorrido de um trágico mal-entendido amplificado por uma filha vingativa tentando manchar a reputação da própria família. Minha mãe passou a ligar várias vezes, deixando mensagens de voz cada vez mais histéricas. Rebeca, isso é ridículo, dizia ela em uma das gravações. Famílias não fazem isso. A gente resolve as coisas entre nós, não arrastando tudo para a justiça como se fossemos criminosos comuns. A ironia das palavras dela não passou despercebida. Ela estava certa em uma coisa: famílias não deveriam machucar umas às outras. Mas ela estava errada ao pensar que deviam encobrir isso. Famílias não devem ferir uma criança e depois rir. Não devem se preocupar mais com sua reputação do que com o bem-estar de uma filha. Famílias de verdade protegem os mais vulneráveis. Olivia, por sua vez, manteve a versão de inocência. Seu advogado a descreveu como alguém preocupada, que só tentava impedir Sloan de tocar alto demais e que tudo não passou de um infeliz acidente. Chegaram até a insinuar que eu era uma mãe irresponsável tentando tirar vantagem de um ferimento pequeno para extorquir dinheiro de uma família bem-sucedida. Mas havia algo que eles não esperavam. 3 dias depois do incidente, o advogado do meu pai me procurou com uma proposta de acordo. Eles se ofereceram para cobrir todas as despesas médicas da Sloan e ainda contribuir com um fundo para sua faculdade em troca de eu retirar as acusações. Quando recusei, a proposta aumentou bastante. E depois, aumentou de novo. Rebeca, seja razoável, minha mãe implorou durante uma das muitas tentativas de me convencer a encerrar o caso. Pense no futuro da Sloan. Esse dinheiro poderia pagar a faculdade dela, as aulas de música, tudo o que ela precisar. É exatamente no futuro dela que estou pensando, respondi. E nesse futuro não há espaço para pessoas que acham graça no sofrimento dela. Você está destruindo esta família, ela disse, com a voz embargada. Pela primeira vez em anos, parecia haver emoção verdadeira em suas palavras. Eu não estou destruindo nada, falei, com calma. Estou protegendo minha filha de quem já mostrou que é capaz de machucá-la. A pressão da família era intensa. Parentes distantes começaram a ligar, dizendo que estavam preocupados com a situação, insinuando com cuidado que talvez eu estivesse exagerando. Velhos amigos da família apareceram nas redes sociais para compartilhar lembranças das férias em nossa casa e expressar descrença de que uma família tão carinhosa pudesse ser capaz do que eu estava denunciando.
Mas para cada pessoa que duvidava da minha decisão, duas me apoiavam. O professor de música de Sloan deu entrevistas a vários repórteres, falando sobre o talento dela e o impacto devastador que a perda de mobilidade na mão poderia ter em seu futuro. Outros pais da escola compartilharam suas próprias experiências com famílias disfuncionais e elogiaram minha coragem por não me calar. O caso foi a julgamento 8 meses depois. Nessa altura, o dedo de Sloan já havia se recuperado completamente e ela estava tocando piano melhor do que nunca. A senhorita Green estava certa. O tempo dedicado à teoria musical fez com que Sloan desenvolvesse uma compreensão mais profunda e analítica da música, o que só aprimorou ainda mais seu talento natural. O julgamento durou 3 dias. O tribunal estava mais cheio do que eu imaginava, considerando que se tratava de um simples caso de agressão. A mídia local cobriu a história, mas não com o sensacionalismo que eu temia. O foco estava na proteção infantil e na gravidade da violência dentro das famílias. Um repórter do jornal da região sentou-se no fundo da sala, com um caderno no colo. Representantes de vários grupos de defesa da infância estavam presentes. E, para minha surpresa, a senhorita Green e outros 3 professores da escola de música da Sloan compareceram, sentados juntos, prestando apoio silencioso. Meus pais chegaram separados de Olivia, mantendo distância, como se quisessem deixar claro que não estavam envolvidos diretamente nas ações dela. Minha mãe vestia roupas de tons suaves, bem diferentes dos seus looks habituais mais extravagantes, e mantinha a cabeça levemente abaixada como se tentasse transmitir uma imagem de seriedade e arrependimento. Meu pai vestia seu terno mais caro, aquele reservado apenas para casos de grande repercussão, e sua postura transmitia autoridade e respeitabilidade. Ele e minha mãe acenaram de forma solene para conhecidos da área jurídica, encenando perfeitamente o papel de avós preocupados e abalados por uma triste situação familiar. Olivia sentou-se ereta ao lado do advogado, com uma expressão cuidadosamente neutra. De tempos em tempos, ela se inclinava para sussurrar algo no ouvido dele. Vestia um terno azul marinho conservador, usava poucas joias e sua maquiagem, normalmente marcada, estava visivelmente suavizada, numa tentativa clara de parecer mais séria e acessível. Quando percebeu que eu a observava, segurou meu olhar por um breve instante e então desviou o rosto com deliberada indiferença. Levantou levemente o queixo, não como quem sente culpa, mas como quem desafia. Sloan estava sentada ao meu lado. A mancha roxa já havia desaparecido há muito tempo e sua mão estava totalmente curada. O Dr. Kim havia nos explicado que, quando as crianças têm algum controle sobre o próprio processo de recuperação, costumam lidar melhor com o trauma. Por isso, transformamos aquele período em uma experiência de aprendizado. Sloan manteve um diário, registrando tanto sua evolução física quanto suas emoções. Estava nervosa, mas centrada. Tinha sido cuidadosamente preparada pelo promotor e por uma psicóloga infantil para saber o que esperar durante o julgamento. A sessão começou com a juíza Hernandes, uma mulher de feições rígidas e postura firme, conduzindo o processo. Olivia declarou-se inocente, e seu advogado imediatamente solicitou o arquivamento do caso, alegando falta de provas e insinuando que Sloan havia sido treinada para fabricar seu depoimento. A promotora, senhorita Patterson, uma mulher meticulosa e objetiva, apresentou calmamente as provas, os exames médicos, as fotos tiradas no hospital, além dos testemunhos do Dr. Roberts e da enfermeira Sarah. O Dr. Kim também foi chamado ao banco das testemunhas para explicar o processo de documentação forense e a relevância do padrão da lesão. O depoimento de Sloan foi breve, mas profundamente impactante pela sua simplicidade e sinceridade. Ela me mandou parar de tocar, disse Sloan quando perguntaram o que havia acontecido. Mas eu ainda não tinha terminado minha música, então ela fechou a tampa do piano na minha mão. Doeu muito e saiu sangue, mas a vovó e o vovô riram. A defesa tentou argumentar que Sloan poderia estar confusa quanto à ordem dos acontecimentos. Sugeriram até que ela poderia ter se machucado sozinha, ao prender a mão sem querer, e interpretado mal a reação dos adultos. Mas o relato de Sloan era consistente com tudo o que já havia dito aos médicos, à polícia e à psicóloga. Então, a senhorita Patterson revelou sua carta na manga, uma gravação de segurança. Fiquei sem fôlego, eu não fazia ideia de que havia uma filmagem. Meritíssima, disse a promotora com firmeza, os pais da Rê instalaram um sistema de câmeras de segurança em toda a casa, 6 meses antes do incidente. A atenção de todos se voltou para a tela do tribunal, que piscou e então ganhou vida, exibindo a sala de estar da casa dos meus pais, filmada de um ângulo alto, próximo ao teto.
O registro de data e hora confirmava o momento exato do incidente. Não havia áudio na gravação, mas ele era desnecessário, as imagens diziam tudo. No vídeo, Sloan aparecia sentada ao piano, tocando em paz. Sua postura era impecável e sua concentração total, enquanto seus pequenos dedos se moviam delicadamente pelas teclas. Em seguida, Olivia entrou na cena, vinda do corredor. Mesmo sem som, sua linguagem corporal deixava claro o quanto ela estava irritada. Ela se aproximou de Sloan e pareceu falar algo, gesticulando na direção do piano. Sloan olhou para cima por um instante, mas voltou a tocar, aparentemente sem entender que deveria parar. O que aconteceu depois foi chocante, capturado em detalhes perturbadores. O rosto de Olivia se transformou num semblante de pura raiva. De repente, ela agarrou a pesada tampa do piano e a arremessou para baixo com força brutal. A reação de Sloan foi imediata e instintiva. Ela tentou puxar a mão, mas a tampa já havia esmagado seus dedos. Sua boca se abriu num grito silencioso de dor enquanto o sangue manchava as teclas do piano. Mas o momento mais estarrecedor ainda estava por vir. Meus pais surgiram na porta, atraídos pelos gritos de Sloan. Eles observaram a cena, sua neta sangrando, soluçando de dor, e sua filha em pé à frente com um olhar satisfeito no rosto. E a reação deles foi registrada, sem espaço para dúvida. Eles começaram a rir. Minha mãe chegou a se apoiar no braço do meu pai, como se estivesse presenciando a coisa mais divertida do mundo. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. Ouvi Sloan soluçar baixinho ao meu lado e imediatamente a puxei para perto, cobrindo seus olhos para que não visse mais nada. Vários jurados pareciam visivelmente abalados. Uma mulher na última fileira da galeria exclamou: "Meu Deus", antes de levar as mãos à boca. A tentativa da defesa de alegar que tudo foi um acidente tornou-se insustentável. O vídeo mostrava de forma clara a intenção de Olivia e, pior, a indiferença cruel dos meus pais. Mais do que isso, a gravação confirmava, com evidência objetiva, o relato de Sloan. Mesmo assim, o advogado de Olivia fez um último esforço para minimizar o ocorrido, dizendo que crianças são resilientes e que Sloan já estava totalmente recuperada. Mas o testemunho do Dr. Roberts desmontou esse argumento. Ele falou com firmeza sobre o risco de sequelas permanentes e o trauma psicológico causado a uma criança pequena. Não foi um simples erro de julgamento, declarou o Dr. Roberts ao júri. A força necessária para causar esse tipo de fratura em uma criança não é acidental. Trata-se de um ato consciente de violência. E o fato de a agressão ter ocorrido durante uma atividade que a criança amava, tocar piano, agrava ainda mais o dano emocional. O júri levou menos de 2 horas para deliberar. Quando retornaram à sala, o juiz leu o veredito com voz firme e clara. Consideramos a ré culpada de agressão em 3º grau. A audiência de sentença aconteceu 2 semanas depois. Sloan havia preparado, com a ajuda de sua conselheira, uma declaração de impacto como vítima. Como era muito nova para lê-la sozinha, eu a li por ela, diante de todos. "Não entendo por que a tia Olivia me machucou", começava o texto. "Eu só estava tocando música, porque música me faz feliz. A música é bonita, e eu pensei que, se eu tocasse algo bonito, talvez ela também ficasse feliz. Mas ela não queria que eu tocasse. E quando eu não parei logo, ela me machucou de verdade. Eu tive medo de nunca mais conseguir tocar piano, e isso me deixava ainda mais triste do que a dor na minha mão." A declaração continuava. "Às vezes, ainda tenho pesadelos com a tampa do piano caindo na minha mão. Fico assustada com barulhos altos, principalmente quando estou tocando. Mas minha mãe, minha professora de piano e os médicos me ajudaram a melhorar. Quero que a tia Olivia saiba que machucar crianças é errado, e espero que ela aprenda isso, para não machucar mais ninguém." O juiz Hernandes condenou Olivia a 18 meses de prisão, com possibilidade de libertação antecipada após 12 meses por bom comportamento. Ela também recebeu 5 anos de liberdade condicional, aulas obrigatórias de controle da raiva, e uma ordem de restrição permanente, proibindo qualquer contato comigo ou com Sloan. "Senhora Mitchell", disse o juiz, encarando Olivia, "a senhora cometeu um ato deliberado de violência contra uma criança envolvida em uma atividade pacífica e criativa. O fato de não demonstrar arrependimento, somado ao comportamento desprezível de seus familiares, exige consequências sérias. Meus pais, apesar de não responderem criminalmente, também enfrentaram consequências.
Os serviços de proteção à criança abriram uma investigação devido à presença deles durante a agressão e por não protegerem Sloan. Ela nunca mais seria deixada aos cuidados deles. Embora a investigação tenha sido arquivada, deixou uma mancha permanente em seus registros. Além disso, entrei com um processo civil contra meus pais por negligência enquanto Sloan estava sob a supervisão deles. O seguro residencial deles recusou-se a cobrir o caso, alegando que a agressão foi intencional e, portanto, fora da cobertura. As negociações duraram meses, mas no fim, eles concordaram em pagar uma quantia substancial, suficiente para cobrir não apenas a faculdade de Sloan, mas também toda a terapia que ela pudesse precisar no futuro. Mas a verdadeira vitória não foi o dinheiro. Foi ver Sloan se apresentando em seu primeiro recital depois do julgamento. Seus dedos dançavam pelas teclas com confiança e alegria. Ela sabia que ninguém nunca mais poderia silenciar sua música. A ordem de restrição garantia que minha família não poderia mais nos procurar, aparecer na escola da Sloan, nos recitais ou invadir nossas vidas com sua toxicidade. Pela primeira vez desde o nascimento de Sloan, estávamos realmente livres para viver em paz. Nos anos seguintes, Sloan floresceu. O trauma inicial foi profundo, e ela precisou de meses de terapia para processar seus medos e sua raiva. Mas crianças são incrivelmente resilientes quando se sentem seguras e amadas. O conselheiro dela, Dr. Martinez, especialista em traumas infantis, usou musicoterapia como parte do tratamento. Em vez de se afastar do piano, Sloan aprendeu a tomá-lo como seu refúgio, sua voz, sua força. Ela venceu vários concursos de piano juvenil e foi aceita em um prestigiado programa para jovens talentos em um conservatório de música. Mais importante que isso, ela estava feliz, segura e cercada por pessoas que valorizavam seu dom, em vez de tentar apagá-lo. Às vezes, a vingança mais poderosa é não permitir mais o abuso, é deixar que a verdade venha à tona. Às vezes, proteger quem é inocente é mais transformador do que punir quem fez o mal. E às vezes, a melhor maneira de derrotar aqueles que tentaram apagar a beleza e a alegria é fazer com que elas brilhem ainda mais forte. Hoje, a música de Sloan enche salas de concerto, emocionando plateias que talvez nunca conheçam toda a história por trás de sua trajetória, de como ela aprendeu a transformar a dor em algo transcendental. Mas eu sei. E ela sabe. E isso é tudo que importa. A menina cujos dedos foram esmagados por fazer barulho cresceu e fez música capaz de tocar o mundo inteiro. No fim das contas, essa foi a única vingança que realmente importou.